Eu nunca esqueço de um senhorzinho que ele vem aqui no meu mercadinho e tá algum tempo sem vir aqui no meu mercadinho por esse problema da Covid. Desde quando começou a Covid, ele não veio, não saiu mais de casa. Eu vi ele poucas vezes. Quando ele foi um dos meus primeiros clientes que eu comecei a conquistar pelo simples fato de eu começar a conversar com ele. O nome dele é Antônio, ele é de Minas Gerais. E ele veio aqui há muito tempo atrás para São Paulo, conseguir tentar melhorar de vida e tal. E esse senhorzinho, foi muito interessante a forma como que eu ganhei esse cliente. Porque eu lembro de como que eu ganho o cliente. Eu ganho o cliente você ganha o cliente no olhar, assim, por você olhar para o seu cliente, a forma como que você trata ele, você ganha o cliente no dia a dia. E eu não sei se eu já tive a oportunidade de falar para vocês, não sei se você já ouviu, mas eu vou falar novamente. Quando eu comecei aqui no meu mercadinho, eu ficava sempre procurando como que eu ia ficar conhecido no meu bairro, como que as pessoas iam perceber que aqui no mercadinho estava sobre nova direção. Para vocês terem ideia, eu não tinha condições na época de colocar uma placa sobre nova direção porque eu estava devendo muito. Enfim, aqui como tem muito movimento, que aqui fica próximo de metrô, e aqui quando logo cedo tem muita movimentação de pessoas, as pessoas passavam e a sensação que eu tinha é que o meu mercadinho estava fechado. Por quê? Porque eu não conhecia quase ninguém no bairro, era uma pessoa muito jovem, na época eu não conhecia ninguém, e o ponto estava queimado. E eu comecei, poxa, se eu começar a ir para a calçada e começar a varrer aqui, as pessoas vão me notar, as pessoas vão começar a olhar para mim, pelo barulho da vassoura e tal, e eu vou começar a dar um bom dia para essas pessoas. E foi assim que eu comecei a fazer. Eu comecei a fazer, começava a varrer, e aí eu começava a analisar as pessoas que iam passando. Às vezes um cara lá do outro lado da rua, eu olhava para a camisa que ele estava, como que eu poderia falar com aquela pessoa. E eu falava, ei, tudo bem? Bom dia. Temos pãezinhos aqui no meu mercadinho. Beleza, o cara respondia, o cara me dava atenção, o cara me dava moral. Às vezes o cara me chamava de Bahia, às vezes o cara me chamava... se o cara me chamava de Bahia, e aí, Bahia, tudo bem? Beleza, então na próxima vez que eu for falar com aquele cara, eu vou chamar ele de Bahia também. Porque ele me chamou de Bahia, eu vou chamar ele de Bahia também. E aí quando eu vi aquele cara novamente, eu falava, e aí, Bahia, tudo bem? Tem pãozinho, o pãozinho acabou de sair. E aí eu via o cara com alguma camisa de time, eu falava, e aí, Bahia, você é corintiano, né? Você viu o jeito que o seu time jogou ontem? Cara, então assim, gerando conexão com as pessoas. E voltando para a história do seu Antônio, o seu Antônio, ele ia passando no meu mercadinho e percebeu que eu comecei a vender banana. Tinha algumas bananas aqui, estavam na caixa e tal. E aí eu dei um bom dia, oi, tudo bem? Aí ele perguntou o preço da banana, eu falei o preço da banana para ele naquela época, e ele entrou aqui no meu mercadinho. E ele começou a perguntar de onde que eu era, eu comecei a falar que eu era do Sertão da Paraíba, comecei a contar minha história, Olha, eu sou do Sertão da Paraíba, algum tempo atrás, e isso, meu mercadinho não dava movimento, e eu tinha, cara, muita opção de estar conversando com os meus clientes. Eu tinha muito tempo de ficar conversando com meus clientes, porque as vendas realmente estavam muito paradas, as vendas estavam muito fracas. E aí eu falava, olha, algum tempo atrás, eu vinha algum tempo atrás para procurar emprego aqui e tal, comecei a trabalhar numa quitanda aqui próximo, e graças a Deus apareceu essa oportunidade de eu pegar esse ponto aqui, com algumas sociedades, e não deu certo. E aí eu entrei numa questão de sociedade, aí ele falou, sociedade é uma coisa que é muito complicada, tal. Na época, quando eu cheguei de Minas Gerais, eu percebi que teve um amigo meu que fez sociedade e não deu certo. Então, assim, cada vez mais que eu vou contando a minha história para as pessoas, cada vez mais que eu vou conversando, eu vou dando atenção para elas e eu vou gerando conexão. Cada conversa que eu vou puxando, não é invenção, tá? Isso aqui não é para você começar a falar, o cara está mentindo. Não, é uma conversa que não é mentira, é uma história da gente, e a gente vai puxando pontos em comuns nas pessoas, e assim você vai gerando conexão com essas pessoas. Então, cada vez que eu ia conversando, eu falava que tinha uma sociedade há algum tempo, falei que na época que eu cheguei aqui em São Paulo foi difícil a adaptação, e aí o senhor Antônio começou a conversar, falou que a adaptação dele na época aqui em São Paulo foi muito difícil por a questão do frio, por a questão de ter vindo do interior, e eu também vim do interior. Então, assim, esse daí é um cliente que eu lembro que foi um de muitos clientes que eu comecei a gerar conexão com esses clientes. Por quê? Por o simples fato de eu dar atenção, começar a conversar, começar a se importar com essas pessoas. Às vezes eu via que uma pessoa estava um pouco fechado. E aí, tudo bem? Como é que tá, cara? Você está um pouco triste? O que aconteceu? Perdeu o emprego? O que está acontecendo? As pessoas começam a conversar. Então, assim, as pessoas, no seu negócio, você pode ir muito mais além do que só um atendimento. É você começar a dar atenção para essas pessoas. Você começar a dar valor para essas pessoas. Então, quando você conversa, você dá atenção e você
estar ouvindo o que essas pessoas têm para falar, porque isso é muito importante, você ouvir as pessoas. Isso e é muito importante também você ouvir, porque você começa a entender como que as pessoas estão vendo o teu negócio. Então você começa a ouvir e você vai vendo onde que você pode melhorar.